Oi, pessoal, tudo bem? Se em algum momento você já se pegou falando para um amigo ou pensando, eu tenho dedo podre para relacionamento. Eu não dou sorte no amor e eu vou desistir disso. Isso não é para mim. Se você já pensou isso, se você já falou isso para um amigo, esse vídeo é para você. Talvez esse vídeo possa te ajudar muito ou possa ajudar alguém que você conheça. Esse vídeo ele traz as ideias da terapia do esquema, que é uma abordagem dentro da terapia cognitivo-comportamental e que ela faz um rastreio nesses relacionamentos que não são saudáveis, né? Nas motivações, o porquê que as pessoas escolhem determinadas pessoas para se relacionar e acabam repetindo padrões. Então, se você falou que você tem dedo podre para relacionamento, é muito provável que você já se pegou percebendo que toda vez que você se relaciona, tem o mesmo desfecho. Ou aquela pessoa te trai, ou aquela pessoa te abandona, ou aquela pessoa não está conectada com você, ou ela é muito crítica, ou ela não te valoriza e você não se sente valorizado nesse relacionamento. E aí, esse relacionamento acaba te deixando frustrado. Esse relacionamento muitas vezes termina de uma forma bastante complicada, bastante difícil. E aí você pensa: não, agora vai ser diferente. Eu vou mudar, eu não vou mais aceitar isso, eu não quero isso para minha vida. E entra num novo relacionamento e cai no mesmo desfecho. Então, a terapia do esquema vai te trazer algumas ideias, vai lançar uma luz sobre essa escuridão toda que você vem vivendo nos seus relacionamentos amorosos. Então, vamos lá. Você já parou para analisar como que são feitas as suas escolhas dos seus parceiros, das suas parceiras amorosas? Você já parou para analisar o que tem por trás, né, da escolha que você faz ali, da pessoa que você diz, nossa, com esse eu tenho química, com aquele outro não. E muitas vezes você se pega se apaixonando ou gostando muito de alguém que está indisponível, que ou tem outra pessoa, ou não tá nem aí para você, ou não te trata bem, e aí esse você se apaixona. Aí o outro, aquele que está disponível, que quer muito ter um relacionamento com você, que estabelece uma conexão com você, te dá carinho, te dá atenção, respeito, esse você não sente atração, ali não tem química, é como se, parece que dá um nojinho. Se você já sentiu isso, esse vídeo vai te explicar o porquê. Se você ficar até o final, você vai ver como modificar esses padrões de relacionamento. Então vamos lá, todos nós temos vivências na nossa infância que causam algumas experiências relacionadas à forma de amar, à forma de se relacionar, à forma de se conectar com o outro. Todos nós, enquanto seres humanos, nós temos algumas necessidades básicas da infância e que, quando não atendidas pelos nossos cuidadores, pelas pessoas que convivem ali, que cuidam da gente quando a gente é criança, quando não atendidas essas necessidades, elas deixam feridas emocionais. E que necessidades que são essas? São necessidades de segurança, de autonomia, de uma boa autoestima, aquela família que estimula a autonomia da criança, por exemplo, e a criança percebe que consegue fazer as coisas, cria uma confiança em si mesmo. Além da segurança, autonomia, boa autoestima, a gente tem também a sensação de conexão com aquelas pessoas que convivem com a gente, que cuidam da gente e que a gente sabe que elas estão ali por nós e que nós estamos ali por eles. A liberdade de expressão também é uma outra necessidade básica que todos nós temos lá na infância. E limites saudáveis, limites bem estabelecidos, aprender o que é certo, o que é errado, o que pode, aprender a tolerar desconforto. Tudo isso são necessidades que precisam ser atendidas lá na nossa infância. Quando não são, vão gerar essas feridas emocionais. E o que isso tem a ver com os relacionamentos? A vida vai passando e você, com aquelas feridas emocionais ali, essas faltas, né, que você percebeu lá na infância, que causou sofrimento, você vai achando uma forma de lidar com isso. Então, por exemplo, se na sua família as pessoas eram distantes e frias, talvez você tenha encontrado a estratégia de lidar com isso sendo distante e frio. Por quê? Porque você precisava se conectar com aquelas pessoas que viviam com você.
A sensação de conexão, ela é importante. Então, a forma de se conectar com aquelas pessoas que você encontrou, talvez, seja ser frio e distante. E essa forma que a gente encontra de lidar com essas feridas emocionais, com essas faltas, elas vão impactar nas nossas escolhas amorosas. Talvez você faça escolhas que te levam a um relacionamento saudável. E o relacionamento saudável, ele vai te trazer essa conexão, essa boa autoestima, é um relacionamento que vai estimular, vai ser adaptativo para você, você vai se sentir pertencente a esse relacionamento e isso pode curar essas feridas emocionais. Então, sim, a gente pode dizer que os relacionamentos podem curar nossas feridas emocionais, é como se eles viessem e suprissem aquelas necessidades que a gente não teve atendidas lá na infância quando deveria ter. Claro que isso é um processo, provavelmente no início desse relacionamento vai ter alguns conflitos ali, porque muitas pessoas que vêm de ambientes assim, que não se sentem amados, conectados, têm uma certa dificuldade quando isso aparece. É desconfortável receber amor, então precisa haver uma adaptação para isso. E por outro lado, o mais comum que a gente vê quando tem essas faltas, quando tem essas questões que faltaram lá na infância, os relacionamentos que essa pessoa, né, as pessoas que ela vai escolher para se relacionar, são pessoas que vão ativar aquelas sensações que ela tinha das feridas lá da infância. Então, se essa pessoa tinha abandono, né, histórias de abandono dos pais ou dos cuidadores, se essa pessoa viveu frieza emocional, ou pais muito críticos, pais que não valorizavam aquela criança, não faziam a criança se sentir valorizada ou pertencente, ela vai, não de forma consciente, ela não quer isso, mas ela vai se conectar com pessoas que façam ela ter essas sensações lá da infância. E é aí que entra o tal do dedo podre, que a gente vai falar aqui. Essas pessoas, elas vão reativar, né, em você aquelas experiências primeiras lá da infância, gerando uma angústia emocional intensa. E aí, compreender então todas essas motivações que a gente tem por trás da nossa escolha, o porquê que aquela pessoa me atrai, né? Não é consciente de que aquela pessoa tá despertando em mim ou tá demonstrando sinais muito parecidos com aquilo que eu vivia lá na infância. Conhecer isso é um passo fundamental para a gente fazer essa modificação das nossas escolhas amorosas. Para a gente escolher de forma mais consciente, assumir as responsabilidades, assumir o controle, né? Não ir só motivado pelas emoções, pela química, pela paixão ali, mas sim de uma forma muito mais consciente e atenta com relação àquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então, essa autoconsciência, essa autorreflexão é o que esse vídeo vai te estimular a fazer para que você não busque ou não entenda nos relacionamentos que te trazem sofrimento que aquilo ali é normal, que aquilo ali é o que é para você. Às vezes, quando você vive um relacionamento abusivo, um relacionamento extremamente tóxico e prejudicial para você, você só vai perceber isso quando você sai do relacionamento, né? Olhando para trás, nossa, aquilo que eu vivi, eu não deveria ter aceitado aquilo ali me prejudicou muito, mas aí já passou, já foi. Então, o objetivo da terapia do esquema é fazer com que você enxergue antes, né? O que você pode mudar, o que você pode fazer ou para onde aquele relacionamento vai te levar. Obviamente que a paixão, ela prejudica muito a nossa visão clara a respeito do que está acontecendo naquele momento. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente tem um encantamento que faz com que a gente minimize alguns sinaizinhos importantes. E a gente diz que a gente tem química com aquela pessoa. Nossa, com aquela pessoa eu tenho química. O que é a química? As pessoas às vezes não conseguem definir o que é, né? O que significa a química, mas elas acabam norteando as suas escolhas amorosas a partir dessa sensação de química.
E a química, então, se a gente for pensar, ela pode ser mais biológica, que dela tem os aspectos fisiológicos, como a endorfina, os feromônios, bem biológica mesmo a química, ou biológica mesmo, ou a gente tem a química que a gente vai falar aqui, que é a esquemática. A química esquemática, ela não desconsidera a parte biológica, mas ela acrescenta os esquemas, que eu logo vou explicar para vocês o que que é. Então, um alerta importante que essa abordagem nos traz é que a intensidade dos nossos sentimentos com uma pessoa, né, ela pode ser o resultado da ativação de antigas armadilhas. Então, cuidado, quando a gente tem muita química, quando a gente se sente muito atraído por uma pessoa, pode ser que essa pessoa está despertando em você sensações já conhecidas, sensações já familiares e que vão fazer com que aquele relacionamento vá se tornar como uma reprodução daquilo que eu vivi na infância. E aí, essa química, ela é permeada por ilusão e tendências à repetição dos padrões que nos trazem esse sofrimento. Então vamos lá, você pode se sentir conectado ou não com determinada pessoa a depender daquilo que você estruturou em seu mundo interno, sobre o que é amor, afeto, aceitação e outras coisas. Cuidado, né? Por exemplo, tem pessoas que percebem num relacionamento que o outro não tá nem aí para ela, com os sentimentos, com o sofrimento. Então, talvez isso esteja relacionado, então, com a forma que ela entendeu que é um relacionamento, que não precisa disso mesmo, e tá tudo bem, e vive dessa forma. E se desacostuma não, porque nunca foi acostumado, mas não aprende a gostar do que é bom, do que é tranquilo, do que traz paz. Sabe aquelas pessoas que se relacionam e sempre estão em relacionamentos que não tem paz, que é sempre uma função, qual é o termo que eu posso utilizar aqui? É sempre uma tortura quase aquele relacionamento e muita briga, uma guerra, e não tem paz. E aquela pessoa se acostuma com aquilo e acha que aquilo ali é o normal. Então eu vou dar exemplos para vocês, vou dar 2 exemplos, tá? Uma pessoa X que viveu lá na infância um ambiente frio e distante. Ela precisava de conexão e afeto, e para se conectar com essas pessoas, como ela entendeu aquilo ali, ela se tornou igual. Por quê? Porque ela precisava se sentir conectada, pertencente. Então, para que isso acontecesse, ela se torna frio, igualmente as pessoas que ela está convivendo. O que isso resulta hoje, na vida adulta? Ela é uma pessoa distante e fria com seus parceiros, porque ela aprendeu assim. E quando alguém demonstra afeto por essa pessoa, ela vai entender como pegajosa, dá um nojinho, não tem química e constrói barreiras, então, para não se relacionar com aquela pessoa que está realmente ali disposta, disponível, que está querendo dar amor e carinho para essa pessoa. Já a pessoa Y, por exemplo, teve uma infância de muita instabilidade, violência. Tem um exemplo depois num livro que eu vou indicar para vocês de uma pessoa em que a mãe vivia ameaçando o suicídio. Então pensa o quanto isso causa de insegurança, desconforto, medo nessa pessoa. O que isso vai acontecer na vida adulta? Ela não quer situações de insegurança. A coisa que ela menos quer é isso, ela quer se sentir segura, mas ela se conecta com pessoas indisponíveis. Ela se conecta e se sente atraída por pessoas que fazem com que ela sinta aquelas emoções dolorosas da infância. Isso se chama química esquemática, que consiste na atração por relações que ativam as nossas dores emocionais. É complicado a gente entender isso, né? Por que o nosso cérebro faz isso? É inconsciente, é como se ele aprendeu dessa forma e ele vai perpetuando ao longo da vida aquilo que a gente sentia. Faz um exemplo aí na sua casa, né? De trocar, faz uma experiência, desculpa, aí na sua casa, de trocar os talheres de lugar, né? Ficava numa gaveta X e aí você troca por outra gaveta. Muitas vezes no dia você vai lá naquela gaveta antiga que era, né? Porque o nosso cérebro ele tem um padrão
sempre foi ali, os talheres você acostumou assim, é assim que funcionou sempre, então você vai acabar indo, daí lembra, não, mudou. Então, para você mudar algo, você precisa uma demanda de energia, você precisa fazer um certo esforço, você precisa pensar, estar consciente ali. E é dessa forma que os padrões de relacionamento vão sendo desconstruídos. A gente vai precisar de esforço, persistência, até conseguir mudar. Então é muito importante que a gente identifique quais são os nossos padrões internos de funcionamento que fazem com que eu perpetue emoções e sensações lá da infância nos meus relacionamentos atuais. Tem alguns autores, né, como desse livro aqui que eu vou indicar depois no final, eu mostro melhor para vocês, que eles falam de moldes internos. É como se a gente, nesse decorrer da infância, a gente criasse alguns moldes de funcionamento que vão perpetuar, né, ao longo da vida, tanto nos relacionamentos como em diversas áreas da vida, mas aqui eu vou focar nos relacionamentos. E aí a terapia do esquema, ela fala em 18 esquemas. Se eu fosse falar de todos aqui, o vídeo ia se estender muito. Então eu peguei 3 esquemas para mostrar para vocês. O primeiro esquema seria, que são esses moldes internos, né? Seria o esquema de abandono. Quando uma pessoa tem esquema de abandono, ela tem uma crença de que ela será abandonada, trocada por outra pessoa. Então, ela tem esse pensamento já estruturado dentro dela, ela tem essa crença, ou um conjunto de crenças que fazem ela entender que a qualquer momento da vida ela vai ser abandonada pela pessoa que tá com ela, pelas pessoas que ela ama. Então, ela tá sempre com o olhar enviesado para isso. E qual que é o padrão de escolha dela de relacionamentos amorosos baseados na química esquemática? Ela vai se sentir atraída, se sentir conectada não, ela vai se sentir atraída por pessoas instáveis emocionalmente, comprometidas e que não querem se envolver, pessoas que insistem na liberdade enquanto que isso deixa ela muito insegura, né? Aquela pessoa fala em liberdade, não, porque eu quero um relacionamento, que eu posso fazer o que eu quiser. E aí essa pessoa já tem uma crença de abandono, aquilo ali vai ativar nela aquelas sensações que ela tinha lá na infância e isso vai fazer com que ela se sinta atraída, que ela tenha química por essa pessoa, química esquemática. Ou pessoas também ambivalentes, ela vai se atrair. Aquela pessoa que ora demonstra interesse nesse relacionamento, ora demonstra uma frieza. Existe um outro esquema que se chama defectividade e vergonha, em que a pessoa sempre tem uma sensação, ela aprendeu, né? São crenças dela, ela aprendeu e tem a sensação de desvalor. É como se algo nela, né, nessa pessoa, fosse defeituoso, fosse errado, indesejável, desagradável. E ela se sente assim e vai vivendo a vida dela a partir disso, assim, sentindo sempre essa sensação de que, nossa, eu sou... esse ambiente aqui não é para mim, isso aqui, eu sou errada aqui. É como se ela sempre estivesse defeituosa. Que parceiros que ela vai atrair baseado na química esquemática? Ela vai atrair parceiros críticos, rejeitadores, exigentes, arrogantes, preocupados com a aparência e vão ativar nela a sensação de defeito, de ser uma pessoa errada, de ser uma pessoa extremamente defeituosa. Outro esquema, né, é o esquema da subjugação. Esse esquema é um conjunto de crenças que a pessoa que desenvolveu ele tem, de que deve fazer tudo pelo outro, mesmo passando por cima daquilo que ela gostaria de fazer, daquilo que é importante para ela, ela passa por cima às vezes dos valores dela, para se submeter àquilo que o outro quer. Isso tudo para não ser abandonada ou sofrer uma retaliação. E que tipo de parceiro, baseado na química esquemática, que essa pessoa vai acabar escolhendo? Aquele que não ouve as necessidades dela, aquele que não pensa para tomar uma decisão, né? Ele vai tomar uma decisão sozinho, pensando só nos interesses dele, ele não vai dar importância para aquela pessoa.
E nessa química, eu trouxe só esses 3, tá? Como eu falei para vocês, são 18 esquemas, mas eu achei que esses 3 aqui já iam mostrar mais ou menos como que isso funciona. E como que funciona então essa química, né? O que mantém essa química esquemática? Existem 2 fatores que fazem com que a química realmente aconteça. Um deles é a ilusão e o outro é a atração. A ilusão é aquele encantamento, aquilo que a gente se apaixona e aí os defeitos da pessoa ficam quase que imperceptíveis, assim, a gente minimiza. Ah, ele fez isso errado, quando tá conhecendo ali a pessoa, ele fez isso errado, mas assim, isso é porque é o início do nosso relacionamento, ou né, isso foi um fator isolado. Ou, por exemplo, eu posso ter ali o esquema de abandono, e aí aquela pessoa já no início não me responde mensagens, ou se mostra mais indisponível, e aí eu penso, não, isso é o início, depois vai mudar, né? Então, essa ilusão é como se a gente usasse um filtro mental que vai fazer com que aquela pessoa se enquadre nos nossos moldes esquemáticos. São expectativas irrealistas, não são reais essas expectativas. Eu sei que aquela pessoa não vai mudar, né? E são idealizadas. Então, eu idealizo aquela pessoa e isso automaticamente a médio, né, e longo prazo vai me trazer uma frustração. Tá ali, tá escancarado já no início, mas eu uso essa ilusão para fazer com que aquela pessoa se encaixe naquilo que eu quero. Ou seja, é o nosso cérebro tentando fortemente se acomodar, né, num sistema já conhecido, já familiar, um sistema que me traz um certo conforto porque lembra daquilo que eu vivi, né, mesmo que isso seja prejudicial. Então a ilusão ela só distorce a realidade. Já a atração, né, se sentir atraído por situações que ativam nossas dores emocionais, ela é muito característica dessa química. A gente não faz isso de forma consciente, como eu já falei aqui várias vezes. Isso não é uma busca que eu faço sabendo, né, o que eu tô fazendo. Eu tô buscando essa pessoa porque ela tá muito parecida, tá me trazendo uma dor muito parecida com a dor que eu senti lá na minha infância. Não é consciente, né? Mas eu busco isso, essa atração, meio sem raciocínio, para sentir sensações ou viver situações que já são familiares para mim. O esquema de abandono, por exemplo, traz isso, né, da gente minimizar e entrar numa ilusão de que a pessoa vai mudar, de que não vai ser assim. Então, esse é um primeiro cuidado, né? Depois que a gente reconhece os nossos esquemas, é importante que a gente possa ficar atento e não fazer isso de minimizar ou de não olhar, meio que colocar panos quentes em cima de uma situação ali que já é um sinal importante para lá na frente eu evitar um problema. E aí a pergunta que não quer calar. Bom, eu já identifiquei os meus padrões internos, eu já conheci os esquemas, já sei quais são os meus esquemas. O que eu faço agora, né? O que eu faço para não ficar perpetuando esse padrão de relacionamento tão que me maltrata tanto, que é tão tóxico para mim? A gente vai sentir atração por eventos que ativam os nossos esquemas, como já foi falado várias vezes. A sensação que as pessoas têm de forma inconsciente é que aquele cenário construído lá na infância e que funcionou, as estratégias que você lidou. Vamos pegar o exemplo ali do primeiro exemplo que eu dei no início do vídeo, da pessoa X lá que se tornou uma pessoa fria para poder se conectar com a família e poder sobreviver a essa dor. Essa estratégia, ela foi muito efetiva para aquela pessoa lá atrás, na infância, naquela situação, naquele cenário lá de trás. Foi efetivo, funcionou e era o que talvez ela deveria ter feito. Só que isso não cabe agora na vida adulta. E agora você pode mudar. Agora você não precisa ficar se submetendo, repetindo essas dores
que só foram úteis lá atrás. Então, as suas estratégias para lidar com essa falta, com essas necessidades básicas que não foram atendidas, a sua estratégia agora precisa mudar. Ela precisa ser uma estratégia que vai te trazer uma relação estável, uma relação de conexão, de carinho, de amor, de respeito. E aí, antes, né, de você fazer todo o processo da mudança, conhecer os seus esquemas é fundamental. Então, você vai identificar quais as suas necessidades emocionais. Você vai fazer um exercício de identificar aquilo que faltou lá na sua história, né? Talvez o que faltou lá foi, vamos pegar o exemplo da autoestima. Sua família não estimulava, ou você sofria um bullying dentro da família, às vezes ali, e que prejudicou muito a sua autoestima. Se você percebe essa falta, então você precisa trabalhar ela agora para que isso não afete nos seus relacionamentos. Continuar, essa ideia que eu grifei aqui para não esquecer de falar, que continuar nesse padrão que você está vivendo agora não está funcionando, né? Quando a gente pensa, mas mudar é difícil, eu não tive isso lá na minha história, mas tá tudo bem, eu vou me virando assim. Não tá funcionando. Se você tá percebendo que você tá tendo relacionamentos que estão, né, te prejudicando, isso não tá funcionando. E também não ter vivido aquilo lá e agora ficar recriando isso nos relacionamentos não vai fazer com que você mude uma pessoa, com que você mude o que aconteceu. Então você precisa mudar dentro de si, para isso poder refletir nos seus relacionamentos, poder refletir na sua vida em geral. Driblar a química. Como que a gente faz isso, né? Eu acho que essa é uma parte difícil de fazer. Como que eu vou driblar a química? Fique atento aos gatilhos. Tem pessoas que vão despertar muitos gatilhos em você. E aí você precisa estar atento, por isso é importante conhecer quais são esses gatilhos, o que essa pessoa desperta, que pode ser características físicas da pessoa, pode ser expressões faciais, pode ser comportamentos. Tudo isso você vai ter que identificar, né, sozinho ou com a ajuda de um psicólogo, ou fazendo a leitura de livros sobre isso. Que gatilhos são esses que essa pessoa desperta e que fazem com que eu recrie aquela minha química esquemática e me sinta tão atraída por essa pessoa? Separar passado do presente. Tomar consciência, então, sair do automático, fazer aquilo que eu falei antes de entender que lá atrás isso funcionava, hoje não funciona mais, agora é uma escolha sua, só você vai poder mudar essa situação. Entender que comportamentos alimentam a química. Então a gente tem algumas estratégias que a gente usa para lidar com isso e que acabam nos prejudicando. Por exemplo, uma estratégia de um comportamento evitativo. Então, aquela pessoa que você está se relacionando, ela é muito amorosa com você, ela te manda mensagem para saber como é que você tá, se você precisa de alguma coisa, e aí você começa a evitar, a sentir que aquilo ali é muito pegajoso. Insista nisso, aprenda, critique essa sua sensação de desconforto frente a uma demonstração de afeto, frente a uma possibilidade de uma relação realmente conectada. Critique isso, avalie o que tem por trás disso e tente dessensibilizar, tente viver aquilo ali e aprender a se acostumar com o que é bom, não a se acostumar com o que é ruim, não permanecer naquilo que é ruim, naquela relação que não te valoriza e que daí você se sente atraído. Existe uma estratégia também que é utilizada, que é a resignação, que é o seguinte: algumas pessoas entendem, bom, é assim mesmo, então eu vou viver assim mesmo, nesse relacionamento ruim, porque é isso que é pra mim, ou ainda, não quero mais saber de relacionamento, isso não é pra mim. E a gente sabe, os estudos mostram que pessoas que se relacionam e têm relacionamentos extremamente saudáveis, elas têm, inclusive, maior longevidade. Então, sim, tem aí estudos mostrando que faz muito bem, tanto para nossa saúde física quanto mental, a gente se relacionar. Fugir disso ou se resignar não vai te trazer bem-estar, né? Ou talvez você se acostume, né, e aprenda a gostar de viver sozinho.
mas no fundo talvez não seja o que você deseja, não é o que você desejaria de forma consciente. Então, avaliar isso tudo é importante. Tem estratégias também hipercompensatórias, que é aquela, por exemplo, a pessoa tem um esquema de abandono e aí ela liga para o seu parceiro, para sua parceira e ele não atende. E aí essa pessoa entra em hipercompensação, ela liga e fica insistindo e quer saber por que aquela pessoa, ou seja, ela vai em busca de suprir aquela necessidade básica dela, que é de segurança e de amor, ali de amparo, numa hipercompensação, exigindo aquilo da pessoa. Você não precisa exigir, a pessoa pode te dar isso, né? Você precisa entrar em relacionamentos que te dão isso sem que você precise entrar em desespero para ter isso da pessoa. Modifique então essas dinâmicas, né? Mantenha o foco nas suas reais necessidades. Entenda quais são as suas necessidades emocionais. E mesmo que a química seja muito forte, identifique o sofrimento que tem ali, né? Não tape os seus olhos. Tente identificar que sofrimento que tá ali por trás, o que aquilo ali tá te causando, qual o prazer que tem nessa relação e aprenda a se acostumar com aquilo que é bom, né? Fuja daquelas relações que te causam sofrimento e procure aceitar e viver, dessensibilizar aquelas sensações ruins que te dá de desconforto quando alguém te mostra aquilo que você no fundo sempre quis. Mesmo, né, que você precise de um esforço, não evite aquelas relações que você percebe como saudáveis. Confronte sempre aquela sensação de desconforto. Se tem desconforto ali, o que isso está me dizendo? O que tem por trás disso, né? E assim, eu desejo do fundo do coração que você realmente tenha uma relação saudável aí, que você possa viver momentos de felicidade junto com a pessoa que você ama, junto com a pessoa que você escolher para conviver, para viver tudo que a vida tem para proporcionar. E se você não conseguir fazer isso sozinho, procure um psicólogo. Até o nosso próximo vídeo.